Você já reparou como tem gente que, mesmo depois dos 60, 70 ou até 80 anos, parece viver com uma energia que não acaba mais? Enquanto uns acordam dispostos, caminham, riem, participam das coisas, outros sentem como se o corpo estivesse sempre pesado, como se cada dia fosse só mais um desafio a enfrentar. E sabe o que é curioso? Nem sempre essa diferença está no corpo. Muitas vezes, o segredo está em algo que quase ninguém comenta, e é disso que a gente vai conversar hoje. Não é fórmula mágica nem milagre de farmácia. É mais profundo e, ao mesmo tempo, muito mais simples. É algo que tem a ver com escolha, com pequenas decisões do dia a dia que, quando somadas, transformam a forma como a gente vive e sente o próprio envelhecimento. E olha, isso vale para qualquer pessoa, não importa se você já passou dos 60, dos 70 ou até dos 80. O segredo não está na idade, está na atitude. Talvez você esteja aí pensando: ah, mas comigo é diferente, eu tenho dor aqui, dor ali, não tenho mais o pique de antes. E tudo bem sentir isso. Não é vergonha nenhuma reconhecer que o tempo passou e que o corpo muda. Mas o que eu quero te mostrar é que o envelhecimento saudável vai muito além do que o nosso corpo aparenta. Ele começa aqui dentro, na forma como a gente enxerga a própria vida. Você sabia que pessoas que mantêm uma rotina simples, com atividades prazerosas, costumam ter uma saúde melhor? Não estou falando de academia nem de correr maratona. Às vezes, é só levantar da cama com um propósito. Pode ser cuidar de uma planta, preparar um café gostoso, ligar para um amigo, sair para caminhar devagar na rua só para ver o movimento. Essas coisas que parecem pequenas, mas que vão renovando a nossa vontade de viver. Eu conheci uma senhora chamada Dona Lourdes. Ela tem 78 anos e todo dia, às 7 da manhã, está no portão da casa dela regando as plantas. Ela conversa com as flores como se fossem amigas de infância. E depois vai até a padaria, compra o pãozinho dela e no caminho vai distribuindo bom dia para quem passa. Parece pouco? Pois essa rotina dela mudou a vida. Ela mesma me disse: antes eu vivia sentada na cadeira, só esperando o tempo passar. Agora eu acordo com vontade, minhas flores me esperam. Isso é envelhecer bem, é ter motivos para viver. E você, já parou para pensar no que te faz levantar da cama com alegria? Porque é aí que começa a transformação. Envelhecer com saúde não é só questão de genética, alimentação ou remédio. É também uma questão de alma. E cuidar da alma, meu amigo, minha amiga, é tão importante quanto cuidar do corpo. Outro segredo que quase ninguém conta é o poder da conexão. Sim, conversar, se relacionar, ter gente por perto. Quantas vezes a gente vê alguém saudável fisicamente, mas que parece triste e isolado? A falta de vínculo pode machucar mais do que muita doença. Por isso, se tem alguém aí na sua vida que você anda deixando de lado, um parente, um vizinho, um amigo antigo, talvez seja a hora de retomar esse laço. Às vezes, uma conversa pode curar mais do que um remédio. Teve uma época em que eu me senti meio sozinho. Os filhos já estavam tocando a vida, os amigos antigos tinham se mudado e o tempo parecia mais devagar. Até que um dia entrei num grupo de caminhada do bairro. No começo fui só para ver como era, mas no segundo dia já me senti parte de algo. E aquilo me fez um bem danado. Não pela caminhada, mas pelas conversas no caminho. Pela risada, pelo bom dia que virou abraço. E a gente vai entendendo que envelhecer bem tem muito a ver com sentir que ainda faz parte do mundo. É por isso que eu digo com tanta certeza: existe um segredo sim, mas ele não está escondido em livros complicados nem em clínicas caras. Ele mora nas escolhas que a gente faz todos os dias. Escolhas simples que a gente pode começar agora mesmo. E eu sei que dá para fazer isso porque eu já vi muita gente transformando a própria história assim, de um jeitinho leve, possível, cheio de sentido. Sabe aquela sensação de que a vida ainda pode ser bonita mesmo depois de tanta coisa vivida? Então, é isso que eu quero despertar em você hoje. E essa conversa não termina aqui não, tem mais coisa boa pra gente pensar junto. Vamos seguir falando sobre essas atitudes que fazem toda a diferença. Sabe quando a gente lembra de uma música antiga que marcava uma época boa da vida? Às vezes, só de ouvir os primeiros acordes, a gente já sente o coração mais leve.
Pois é, a memória emocional é um dos maiores tesouros que a gente tem. E é também parte desse segredo que ninguém costuma contar sobre envelhecer bem. Porque, veja só, a gente fala muito sobre cuidar do corpo, mas e da mente? E das lembranças boas? Daquilo que fez você sorrir lá atrás e que ainda pode te fazer sorrir agora? Trazer isso de volta, mesmo que em pequenos momentos, tem um poder enorme. Pode ser uma música, uma receita antiga, um cheiro, uma fotografia. Coisas que reconectam você com quem você é de verdade e não só com a idade que você tem. E é aí que entra outro ponto importante: dar valor à sua história. Cada ruga, cada cicatriz, cada passo, tudo isso construiu quem você é. Não se trata de negar o tempo, mas de abraçá-lo. Porque olha, tem gente que passa a vida toda tentando esconder os sinais da idade, como se fossem defeitos, mas não são, são medalhas de experiências vividas. Esses dias encontrei um senhor no parque, o seu Arnaldo. Ele me disse algo que nunca mais esqueci. Hoje eu tenho 84 anos e sei que meu corpo não acompanha mais o meu pensamento. Mas quer saber? O que eu mais gosto é de sentar e contar histórias e ver o brilho no olho dos mais novos quando eu falo das coisas que vivi. E é exatamente isso. O envelhecimento saudável também passa pela troca, pela vontade de dividir o que se aprendeu, pelo prazer de ainda ser útil, de ainda inspirar. Você pode não estar mais no mercado de trabalho, mas sua sabedoria tem um valor que dinheiro nenhum paga. Tem gente precisando ouvir o que só você pode ensinar. E isso, minha amiga, meu amigo, é o tipo de coisa que rejuvenesce a alma. Envelhecer com saúde não é só não ter doenças, é se sentir vivo, importante, com algo a oferecer. E quer saber de outro segredo bem simples? Movimento. Não precisa ser exercício pesado, nada disso, mas o corpo foi feito para se mexer. Uma caminhada leve, esticar os braços, fazer um passo de dança na cozinha enquanto o café passa, tudo isso ativa a circulação, melhora o humor e dá uma sensação gostosa de leveza. O corpo responde quando a gente trata ele com carinho, e o movimento é um jeito de dizer para ele: eu ainda conto com você. Agora, uma coisa que pouca gente fala: o descanso também é parte da saúde. Tem gente que se sente culpada por descansar, como se não estivesse sendo produtiva. Mas descansar é um presente. Tirar um tempo para ouvir uma música, fechar os olhos, respirar fundo. Isso acalma o coração, clareia os pensamentos e ajuda até a dormir melhor. É o silêncio necessário entre um passo e outro. E falando em sono, muita gente na terceira idade reclama que não dorme como antes. Mas será que a gente está se preparando para dormir? Desligar a TV mais cedo, evitar ficar pensando em problema na hora de deitar, deixar o quarto mais escurinho, são pequenos gestos que ajudam muito. O sono é um remédio natural e às vezes a gente só precisa reaprender a usá-lo a nosso favor. Outra coisa importante, não deixe de aprender. A vida é cheia de possibilidades, mesmo depois dos 60. Aprender algo novo, seja mexer no celular, fazer um artesanato, entender uma música diferente, mantém a mente ativa e dá uma alegria especial. Não é tarde para começar nada. Enquanto há vontade, há caminho. E, acima de tudo, não se compare. Cada pessoa tem seu tempo, seu corpo, sua história. Envelhecer bem não é parecer jovem, é se sentir inteiro com a idade que se tem. E isso só se alcança quando a gente para de olhar para o espelho com crítica e começa a se olhar com carinho. Se você chegou até aqui, é porque dentro de você já existe essa vontade de viver com mais leveza, com mais saúde, com mais alegria. E isso, por si só, já é um sinal de que algo bonito está despertando. Não importa se você vai começar com uma caminhada de 10 minutos, um telefonema, um sorriso a mais no espelho. O que importa é começar. Envelhecer é um privilégio e envelhecer bem é um ato de amor. Amor por si mesmo, pelas suas histórias, pelo que ainda está por vir. Porque sim, ainda tem muita coisa boa para acontecer. E eu quero te convidar a dar o próximo passo comigo. Tem mais coisa linda que a gente pode pensar junto. Vem comigo nessa caminhada? A gente continua essa conversa e descobre, aos poucos, como fazer da vida depois dos 60 um tempo de escolhas, de prazer e de bem-estar. Outro dia, me sentei com uma senhora chamada Dona Lúcia.
Ela tem 78 anos, mãos firmes, olhar doce e me contou que só aprendeu a nadar depois dos 60. Eu ri, claro, e perguntei: e por que agora? Ela sorriu e disse: porque eu quis me sentir livre dentro da água, como me sentia quando era menina. Essa frase ficou comigo, porque no fundo é isso que a gente busca: sentir-se vivo, livre, capaz, mesmo que o tempo já tenha deixado suas marcas. E o segredo do envelhecimento saudável, no fim das contas, está muito mais nas escolhas do que na genética. É acordar e decidir cuidar de si mesmo com o mesmo carinho que você teve a vida toda com os outros. É entender que sua saúde não é um destino pronto, é um caminho que você constrói, passo a passo. Tem gente que acha que depois de uma certa idade não dá mais tempo, mas dá sim, sempre dá. Sabe por quê? Porque ainda tem vida dentro de você. Tem vontade, tem sonho, tem memória boa e tem muita coisa bonita para viver. O segredo não está escondido num remédio caro ou num tratamento complicado. Está em atitudes simples que vêm do coração. Como, por exemplo, cultivar bons relacionamentos. A solidão é um peso que ninguém deveria carregar. E manter os vínculos com a família, com os amigos, com a vizinhança faz um bem enorme para a alma. Um café com uma amiga, uma ligação para alguém que você não fala faz tempo, um sorriso trocado na padaria, isso tudo alimenta a alma mais do que qualquer vitamina. E quando a gente fala de saúde emocional, tem algo que ajuda muito: o perdão. Guardar mágoa envelhece por dentro, faz o peito pesar, tira o brilho dos olhos. Mas quando a gente solta, quando perdoa, não pelos outros, mas por si mesmo, é como tirar um casaco apertado depois de um dia longo. A respiração muda, o coração acalma. Perdoar é uma forma de se cuidar também. Outra parte do segredo é a gratidão. Pode parecer simples, mas agradecer transforma o olhar. Quando a gente começa a ver as pequenas bênçãos do dia a dia, o pão quentinho, o sol entrando pela janela, o abraço de um neto, a vida muda de cor. A gente passa a valorizar o que tem, em vez de só lamentar o que já passou. E isso faz toda a diferença. E eu quero te lembrar de uma coisa que talvez você tenha esquecido. Você ainda pode sonhar. Não importa se seus sonhos mudaram de tamanho, de forma, de ritmo, o importante é que eles ainda existem. Talvez hoje você sonhe com mais paz, com mais saúde, com momentos simples e verdadeiros. E isso é lindo, porque o sonho é o combustível da alma. E sabe, não precisa fazer tudo de uma vez. A vida depois dos 60 não é uma corrida, é uma travessia. É como uma caminhada por uma estrada bonita, onde cada passo é uma escolha consciente de seguir vivendo com dignidade, alegria e presença. Por isso, hoje eu queria te fazer um convite. Que tal escolher um gesto de cuidado consigo mesmo ainda hoje? Pode ser beber mais água, dar uma volta no quarteirão, escrever uma carta, ouvir uma música antiga, meditar por alguns minutos. Qualquer coisa que te lembre que você importa, que sua saúde importa e que o seu bem-estar é prioridade. Se essa conversa tocou você de algum jeito, comenta aqui embaixo. Conta pra mim, o que você tem feito por você? Que atitude simples você quer tomar hoje para cuidar mais de si? Eu vou adorar ler. E quem sabe sua experiência também inspira outras pessoas. E se você conhece alguém especial, um amigo, uma tia, um vizinho, que está precisando ouvir essa mensagem, compartilhe esse vídeo. Pode ser que o que a gente falou aqui seja o empurrãozinho que ele precisava para começar a se cuidar também. Aqui no canal, a gente fala com o coração, e eu acredito de verdade que envelhecer bem é possível. Não importa quantos anos você tem, o que importa é o que você faz com o tempo que tem nas mãos. A vida depois dos 60 ainda pode ser cheia de energia, de escolhas e de alegrias. E ela começa com você, com o cuidado que você decide ter consigo mesmo. Um dia de cada vez, com leveza, com amor, com presença. Cuide-se com carinho, você merece, e a sua saúde agradece, com mais vitalidade, mais bem-estar e mais motivos para sorrir todos os dias. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá, fique bem e não se esqueça, envelhecer também é um privilégio e viver com plenitude é uma escolha sua.